Vamos lá. Então, mantém o teu assento. Vai inspirando bem profundo. Soltando o ar bem devagar. Vai trazendo a tua coluna ereta, os isquios bem apoiados na cadeira, os olhos fechados. E nesse lugar de silêncio, quero convidar você a respirar mais para dentro, voltar mais para dentro, mergulhar um pouquinho mais. Então, observe a sua respiração, inspirando profundo. E expirando, soltando o ar, encontrando o seu espaço, o seu refúgio, o seu lugar de unidade. Respirando é se reencontrar. Se reencontrar é criar uma forma de conexão com a tua própria fonte. Abençoado seja o nosso trabalho, que possibilita um espaço, uma abertura de consciência, para que através do conhecimento consigamos realizar-se nessa vida. Então, respire. Solta o ar. Deixe aproximar de você uma névoa de luz azul, a luz do conhecimento. E a luz também do Mestre Mori, a luz do Oriente, a luz de Shiva, a luz de Arcanjo Miguel, não importa em que estrutura e linhagem você vá. Deixe esse cordão de luz azul descer sobre você e ir além de você, envolvendo o teu corpo, envolvendo a tua casa, envolvendo o seu caminho. Sente o teu corpo envolto por essa luz. E sente que com isso a sua jornada, através dessa luz, também é alinhar energeticamente com o teu self. Sente que você vai abrindo espaço para fazer uma breve conexão. E eu quero que você sinta isso. Uma breve e profunda conexão. É como se essa luz na cor azul fosse a luz de um mensageiro. A luz de uma mensagem. Qual é a mensagem que chega para você? O que você precisa conscientemente ouvir nessa noite? Sinta que isso é uma coisa natural, uma abertura natural.
e você sai da mente do ego. Aí você entende a sua experiência verdadeiramente, tendo a capacidade de escutar a mensagem importante dessa noite para você. Seja paciente e amorosa com o teu ego. Não critique, não julgue quando você sentir que há uma interferência. Aproveite esse momento simplesmente com suavidade. Se volta para a luz azul. Sinta essa suavidade sutil se abrindo e ficando cada vez mais clara a mensagem. Quanto mais você estiver disposta a se abrir para essa experiência, mais você vai escutar a mensagem. Esteja consciente, a mensagem vai chegar a você de uma forma que você entenda exatamente o que precisa ouvir. É claro, é fácil, muito fácil de escutar e difícil de esquecer essa mensagem. E é por meio do teu coração, cheio de amor, esse coração que muitas vezes é complexo, mas nesse momento se abre, porque se rende à luz. Sente nesse instante que a mensagem chegou com clareza. Deixe agora que todo fluido de paz, de amor, todo fluido universal, toda base de amor universal desce como pequenas partículas de luz sobre você. Em nome desse ancoramento luminoso, levantamos nessa noite para erguermos a luz maior em nós, para sermos um foco luminoso de consciência, para que a chama de lótus, essa flor de 1000 pétalas, desperte em nosso interior e firme em nossa vida, e firme nessa sagrada sangue, nesse sagrado sangue, nessa sagrada consciência, nós nos colocamos de pé, empunhados de luz e amor, combatendo todos os conflitos, dissolvendo todas as mágoas, restaurando o brilho de luz em nosso interior, para trazer as alturas estelares de consciência de anjos sobre nós. Que todos os mestres de todos os tempos
possam, nessa noite, se fazer presente e como um grande círculo de luz passando amorosamente em todas as casas até que esse trabalho se cumpra. Que a presença do Eu Sou em cada um de nós seja a força e a tônica de um novo momento. Que a vitória esteja em você. Que a luz esteja em você. Que o amor seja você. Que a Mãe Divina nos abençoe. Que a Divina Criança cumpra o seu propósito dentro de nós. Inspira grande. Solta o ar bem devagar. Traga as mãos à frente do peito. E aqueça fortemente, fazendo fogo entre as mãos. E através dessa chama, dessa luz e dessa presença, coloque as suas mãos sobre o seu coração. E agradeça nesse instante. Inspira profundo. Solta o ar. Namastê. Abrimos essa noite nesse trabalho tão bonito. Vamos lá. Todos bem? Então vamos embora. Estou aqui com o livro O Despertar de uma Nova Consciência e fui para a página. E fui para a página 35, lá embaixo. Conteúdo e a estrutura do ego, tá? Eu não estou lendo cada página, porque eu acho que aí vocês têm que fazer esse movimento. Estou pegando as... Opa, peraí, meu amor. Estou pegando as partes que eu acho importante, tá bom? Para mim, na minha visão, mas todas as páginas aqui tem coisas importantíssimas. Esse livro é muito riquíssimo, né? Mas vou pegar aqui. Conteúdo e estrutura do ego. A mente egóica é completamente condicionada pelo passado. Esse condicionamento é duplo. Consiste em conteúdo e estrutura. Pausa. Então, pensa que logo ao nascermos, a gente começa a dar vazão ao ego, tá? E o ego já começa a ser consolidado nos primeiros momentos. Veja a criança, se eu tirar o TT do Luca, ele vai falar, é meu, isso é meu. Isso é a base da estrutura do ego. Se ele fosse um pouquinho mais novo, ele ainda tem um pouco isso. Se eu peço, você quer? Ele dá. Mas em algum momento ele vai falar, é meu. E aí começa a estrutura, começa a diferenciação, porque há uma fase, e estou pensando em Freud, que ele diz que há uma frase de pura contemplação do ser, e há um momento, né, uma fase em que o indivíduo, a criança, começa a se ver fora da... Ela se vê na mãe, mas ela vê o todo, ela começa a caminhar, e a partir do momento que ela caminha, ela começa a entender que ela não é só da mãe, ela começa a entender que ela pode ir para lá, ela pode vir para cá, e aí ela começa a dar sentido ao ego. Quando a gente pensa nessa frase, que é, filho, a gente tem que sentar e ficar quietinho, tá bom? Ó. Quando a gente pensa nessa frase, a mente egóica é completamente condicionada pelo passado, porque o ego ele vai condicionar com todas as memórias, sejam elas memórias positivas, ou eu não gosto de falar positivo ou negativo, mas memórias de desafios ou memórias de... não importa. O ego ele está condicionado a essas memórias, ele vai repetir isso mesmo que você já tenha passado. É como... a estrutura do ego quando começa a partir de uma dor, tá bom? Vamos pensar que você foi mordido por um cachorro, tá? E a partir dessa estrutura de dor, você cria uma forma de se relacionar
com qualquer animal e principalmente com cachorro, e a minha relação com isso é ser muito dura e agressiva quando alguém me apresenta um cachorro, chega perto de um cachorro. Vocês entendem o que eu tô falando? Tá bom. Então, essa estrutura do ego, ele diz, existem dois condicionamentos. O primeiro consiste no conteúdo do que aconteceu e depois na estrutura, na base daquilo que se deu. Pensa na história que eu acabei de contar. Vamos embora. Lá embaixo, eu vou trazer essa frase. A causa, aí ele vai falar a causa das dores, né? Que ele está trazendo as dores da criança, do chorar, do sofrimento, do meu. Ele fez uma historinha aqui. Então, eu trouxe o Luca como representação. A causa dessa dor aguda está oculta na palavra meu. E é estrutural. A compulsão inconsciente para ressaltar a própria identidade por meio da associação com um objeto é construída na própria estrutura da mente egóica. Então, o ego, ele começa a se estruturar quando eu começo a dizer, isso é meu, quando criança. Esse TT é meu. Só que depois a gente cresce dizendo, essa casa é minha, esse filho é meu. A gente continua mantendo essa estrutura do meu, como se fôssemos crianças grandes, tá bom? E aí eu penso numa coisa muito sutil, né? Ah, esse é o meu carro. Mas pode ser que você diga assim, ó, esse é o meu filho. No sentido que eu não libero ele para a vida. Já viu mães que não cortam o cordão, que o filho continua sendo, o filho tem 40 anos e a mãe manda um áudio, oi, filho. Sabe assim? Vocês já devem ter ouvido falar. Você fala, meu Deus, que coisa horrorosa! Porque a estrutura do meu ainda está enraizado. Não vai soltar esse filho. Solta o suficiente para dar uns passos até ali. Depois tem que voltar para a mamãe. Uma das mais básicas estruturas mentais que possibilita a existência do ego é a identificação. Então, vou pegar o exemplo do rapaz com 40 anos, escutando a mamãe, falando, ai, filhinho da mamãe. Ele identificou que a única mulher que pode cuidar dele é a mãe. Então, quando ela diz, filhinho da mamãe, ele diz, oi, mamãe, estava esperando você ligar, você demorou hoje. Percebe? Eu identifico que esse é o meu sistema de afeto. E esse sistema é o que eu tenho, tá? Aí eu vou passar uma frase aqui. Portanto, quando nós identificamos com algo, fazemos dele o mesmo. O mesmo que? O mesmo que nós. Aí você diz assim, mas eu não consigo ficar sem domingo na casa da mamãe. O cara falando para a mulher, né? Tem que estar sempre condicionado, porque ele acha que a vida dele só faz sentido se ele tiver com aquela mulher, com aquela mãe, tá bom? Agora pensa nisso num objeto. Pensa o que a publicidade faz para fazer você, para capturar você, para entender que você não pode viver sem um iPhone. Porque se o seu iPhone só tem uma câmera, você já está desatualizado, olha, você está vendo? Eu preciso daquele, nem sei qual é, mas aquele tanto que tem a câmera X. Tipo, como se você fosse tirar muitas fotos. E aí, o que o cara faz da própria app? Começa a desatualizar, que é para fazer você comprar, para você entender que aquilo é importante. Porque se não é importante, ele vai fazer você entender que é importante. Percebe isso? Aí pensa em todas as pessoas. Uma vez eu estava na Índia, aí alguém falou assim, você sabia que o celular da Apple você pode passar isso, não sei o quê. Aí o outro, que era Android, dizia, o meu não posso. Mas o meu pode. Você percebe a comunidade que tem esse tipo de celular e a comunidade... Eu estou falando uma coisa muito pequena, mas eu quero que vocês pensem em coisas muito grandiosas aí. Tá aí. Portanto, quando nos identificamos... Espera só um pouquinho, tá, meus amores? Então, assim, ó, um dos níveis, eu acho que eu estava aqui, né?
Um dos níveis mais básicos de identificação é com as coisas, tanto que dizemos meu brinquedo, que mais tarde se torna, isso eu falei, meu carro, minha casa, minha roupa. Tentamos nos encontrar nas coisas, porém nunca conseguimos fazer isso inteiramente e acabamos nos perdendo delas. Essa é a sina do ego. Então, a gente começa a identificar com certas coisas, com certos padrões, e a gente acha que a gente não consegue viver de outra forma. Então, vamos pensar assim, eu me identifico com o meu bairro, com a minha casa, e eu não vejo, eu posso estar sofrendo, todo mundo se mudou, às vezes eu ficaria melhor morando, sei lá, num outro lugar, mas eu estou tão enraizada aqui, eu faço daquele bairro, daquela casa tão meu, que eu não me vejo mudando de estrutura, mesmo que não esteja tão bom assim para mim, tá? Aí ele vai para a página identificação com as coisas. Aí eu vou trazer uma pergunta. Com o que você se identifica? O que você se identifica? O que você está identificado? Ah, eu não estou identificado, todo mundo está. O problema, eu falo que não é a identificação. O problema é eu não perceber que eu sou identificado com isso. Tá bom? Por exemplo, teve um bom momento da minha vida que eu era identificada com o yoga. Não que eu não sou ainda. Mas eu gostava assim, eu quero estar na comunidade, né? Eu quero, vai ter sanga ali, vou eu lá. Vai ter não sei o que aqui, vou eu lá. Aí eu comecei a perceber que eu não queria estar conectada com esse sanga, porque esse sanga parece bom, mas não é tão bom assim. Aí eu falei, cara, não quero me identificar com isso. Você começa a ver coisas e fala, nossa, não quero me identificar. E aí o que que você começa? A minha vida é viver pela filosofia do yoga. Eu acredito na filosofia do yoga, mas eu não me identifico com as pessoas que vivem essa cultura yogica, principalmente no nosso território. E eu só posso falar dele, né? Porque é só ele que eu conheço, a não ser o da Índia. Tá bom? Então, o que que eu faço? Eu começo a tentar tirar o pé, né? Eu começo a perceber, nossa, olha, aquilo lá, alguém está vendendo o maior, hoje o maior, não sei se vocês sabem, mas depois de comércios de pornografia, né, sex shops, essas coisas, a segunda coisa que eu acho que mais ganha dinheiro, pelo menos era a pesquisa, é venda de New Age, de espiritualidade, né? Então, o que que eu faço? Eu tiro o meu pé, porque eu não quero estar nessa seara, né? Eu não quero ficar, eu preciso, né? Eu ganho dinheiro, eu sou terapeuta, tá tudo bem. Mas eu não quero me identificar, sabe? Eu não quero fazer identificação com isso. Porque se eu entender que isso é o caminho, eu vou o tempo todo só estar reforçando o meu ego, né? Então, uma das coisas, né, mais importantes para mim foi ter, apesar dos pesares, foi eu perceber que eu tinha que fechar a empresa. Eu falei, uau, eu estava identificada com a proprietária da escola, blá, 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 na Vila Madalena. Nossa, que ótimo, não estou mais identificada com aquilo, não preciso daquilo, não preciso desse status quo, né? É fácil de tirar essa estrutura? Não, estou olhando aqui, sei lá, estou de frente com a Cris, com a Cíntia, com a Neuza, com a Silmara e com a Cláudia, que são as que estão aqui na minha primeira fileira aqui. Pensa em como são mulheres que com certeza já fizeram muitas coisas na vida, mas pensa quando vocês se identificaram com um cargo no trabalho e quando você estava tão identificada, a Neuza até um sorrisinho. Eu estava tão identificada com aquele cargo que eu achava que eu era aquilo. E às vezes a mulher, quando ela tem um cargo robusto, ela tem um certo status quo, né? Agora você imagina você identificado com aquilo. Agora pensa quando você conseguiu se livrar daquele cargo. Tem um peso, porque eu estou tão identificado com aquilo que eu acho que só aquilo é a minha vida. Aí eu falo, meu, nossa, eu tirei tudo aquilo de peso, olha que bobeira, me identificada com aquilo. Que, sabe assim?
Aí, e todo mundo que tem um cargo, seja ele qual for, você não tem isso? Minha irmã dizia, quando minha irmã era advogada, minha irmã dizia, você acha? Eu tenho que trabalhar com essa bolsa. Porque se eu entro num cliente e não estou com essa bolsa, ele vai achar que eu não sou bem sucedida no direito. Se eu não tiver com o cabelo desse jeito, ele vai achar que eu não sou bem sucedida. Então, estava sempre... Nossa, é pesado demais isso, né? Então, é isso que ele está dizendo aqui para nós. Então, vou repetir a pergunta. Com o que você está identificado? O problema não é identificação, o problema é não identificar que você está identificado com alguma coisa, né? Porque se eu sei, eu saio disso. De repente eu estou achando que... Deixa eu pensar. Que acordar 5 horas da manhã, meditar e tomar água morna é a melhor coisa da vida. Porque eu vi que um grupo de mulheres fazem isso e o corpo delas é incrível. Putz, eu acho que é isso que eu tenho que fazer. E aí, o que você faz? Você acorda 5 da manhã, toma água quente, medita e você não fica com o mesmo corpo que ela. Mas você não se toca disso, você percebe? Você não percebe. Aí você diz assim, você pula das 5 horas da manhã e dá água quente, morna de manhã, e você vai pular. Então, agora eu ouvi dizer que eu preciso... E aí você pula daquilo. Então, fica como um macaco pulando de galho em galho. O que mais? Eu tenho que me identificar. E muito... Ele não está dizendo aqui, pelo menos até agora onde eu li, mas eu falo que também muito dessa identificação é o lugar que você quer pertencer. E ao invés da gente pertencer a nós mesmos, a gente fica querendo pertencer a grupos externos. Eu quero pertencer ao grupo do yoga. Agora fiquei sabendo que eu tenho que fazer um arate às 6 da tarde. Se um dia eu não faço às 6 da tarde, pronto. Nossa, não fiz às 6 da tarde. Eu não estou falando sobre disciplina. Eu estou falando sobre querer pertencer a um lugar que tem suas regras, os seus dogmas, os seus... Percebe? É isso. Assim, vou para uma frase na página 37, tem uma frase ali embaixo, quase no meio, tá? Assim, em muitos casos, não estamos adquirindo um produto, mas um meio de realçar nossa identidade. Então, o maior sofrimento é que quando eu me identifico com a professora de yoga e eu acho que isso é a coisa mais delícia da vida, eu quero convencer todos vocês a o quê? Vocês têm que ser vegetarianas. A meditação é a única saída. Vegetarianismo é a única saída. Eu nem quero abrir ponte sobre isso, né? Mas o que eu quero dizer é que a minha identidade se identifica com esse padrão, com esse grupo de pessoas que fazem yoga e são vegetarianos. Tá? E esse é o maior sofrimento, porque eu não me identifico como ser aquilo que eu sou. É como descascar uma laranja. Você não pega uma laranja do pé e chupa. E quando você está identificado com a laranja, você não descasca a laranja, você chupa a laranja com a casca. A boca fica com ferida, mas você não vê saída. Você não entende que você precisa descascar a laranja. Você precisa de um artefato para descascar aquela laranja. Eu estou tão identificado que eu não olho. Eu quero só chupar a laranja. Eu quero só me identificar, eu quero fazer parte disso aqui. E o problema não é chupar laranja, o problema é que você precisa aprender a tirar casca. Eu adoro fazer yoga, eu adoro meditar. Mas pode ser que você não queira acordar às 5 horas da manhã para beber água e tá tudo bem. Isso não vai fazer você menos yogi. Eu não quero ser vegetariana, meu corpo não aceita. Não vou entrar sobre causas políticas sobre isso, nem sobre causas da natureza. Mas, seu corpo não aguenta e tá tudo bem. Isso quer dizer que você não é menos yogi por isso. Tem muito yogini vegetariano raivoso e muita gente que come carne pacífico, né? Então, é isso. Vou lá para baixo, tá? Com que tipo de coisa cada um de nós se identifica? Mandei essa pergunta. É algo que varia de pessoa para pessoa, considerando a idade,
Ó, considerando a idade, considerando o sexo, considerando a renda, a classe social, a moda, a cultura. Existem muitos fatores que você vai se identificar. Então, por exemplo, às vezes você se identifica, eu já tenho 60 anos. Então, eu me identifico, eu preciso, é inconsciente, me identificar com pessoas que têm essa idade. E aí eu tô lembrando aqui agora uma fala da Cláudia, me corrige se eu estiver errado, você dizendo no teu curso, você falando que você sentou e ficou conversando com uma moça que era muito mais jovem que você, assim. E é isso, como abrir espaço para conversa, conversa, conversa. Eu não tenho que achar que eu só vou ter uma boa conversa com alguém que tenha 60 anos. Às vezes você tem um diálogo incrível com uma criança de 8. Mas eu preciso criar possibilidade de entender a multiplicidade do ser que eu sou. Porque se eu entendo o meu ser, será que essa palavra está certa porque eu quero dizer? Vocês me corrigem. Se eu entendo o meu ser só como unilateral, é só aqui, eu não vejo o meu ser na multiplicidade do que ele pode ser, vir, servir, experienciar. Percebe? Eu estou preso a um único ponto. Aquilo que alguém se identifica tem tudo a ver com o conteúdo, enquanto a compulsão inconsciente para se identificar é estrutural. Então, ponto. Vamos olhar para isso. Então, ó, aquilo com que alguém se identifica tem tudo a ver com o conteúdo. Então, pensa assim, o que o conteúdo é, vamos pensar o que a gente produz, né? Tipo, você lê, né? Vamos pensar, gente, lendo aqui. Você vai se identificar com pessoas que também fazem esse movimento de leitura, né? E tá tudo bem, não tem problema. Desde que, lembra assim? Desde que eu tome consciência. Só que a compulsão, ela é inconsciente. E para você se identificar, ela é estrutural. Ela vem de uma estrutura lá da infância, tá? Então, vamos pensar assim, a família que foi criado, pensa na pessoa que é criado num lar que a geladeira não tem muita comida, tá bom? É uma geladeira muito restrita. E ela cria com essa estrutura. Quando ela começa a trabalhar, ela começa a lutar e querer fazer com que a geladeira dela esteja sempre cheia. Haja visto, pensa nas pessoas que passaram por guerras. Essas pessoas estocam comida. Você fala assim, nossa, mas por que você tem 10 latas de pomarola? Né? Tipo, ai, não sei. Tipo, você percebeu que você tem 5 vidros de óleo? Para quê? Porque é uma estrutura, é estrutural. Eu também te amo. É estrutural, eu tô apegado. É uma estrutura, faz parte do que eu recebi lá. E é inconsciente. Agora, pensa quando a pessoa vai para jogos, para vícios, e para outras demandas. Me identifico com isso, né? Me identifico com jogos de azar, né? Tem uma estrutura, uma demanda por trás disso, tá? Paradoxalmente, o que mantém a chamada sociedade de consumo, é o fato de que tentar encontrar a si mesmo por meio de coisas não funciona. A satisfação do ego tem vida curta. Então, assim, a gente vive, óbvio, uma sociedade de consumo, tem um livro que fala sobre isso, e a gente está o tempo todo fazendo o quê? Consumindo. E a gente não percebe. E quando a gente não está no consumo, a gente está no eu preciso sentir um pouco mais. Então, hoje, além da sociedade de consumo, e a gente pensa em comida, em roupa, em coisas que a gente não precisa e que a gente consome, pensa hoje um movimento muito forte, por exemplo, das corridas. Quem corre muito, né? Quem gosta de fazer maratona, eu não estou falando quem é atleta, tá? Há um certo consumismo nesse lugar, que é o lugar do eu preciso o tempo todo acionar um sistema no meu cérebro que vai me dar um estado de êxtase. Porque minha vida não tá boa
E aí eu corro, eu tenho um pico, a gente já falou disso, né? O sistema, como funciona o sistema do cérebro. Me dá um pico de endorfina, serotonina, melatonina, e eu entro no êxtase. E isso me faz muito bem. E eu crio uma egrégora. Minha turminha da corrida, minha turminha da bike, né? Eles têm o mesmo padrão, né? Esporte, mas quando para, o que a vida está pulsando? Provavelmente tem alguma coisa nessa estrutura, né? Que faz com que essa pessoa... Eu não estou falando de atividade física para saúde, né? Não estou falando disso, pelo amor de Deus. Estou falando do excesso da venda disso, o excesso e da venda, que hoje se consome muito, né? Vou correr no Rio de Janeiro, vou correr em Belo Horizonte, vou correr na maratona da Disney, vou correr e tá o tempo todo indo pelo mundo. Estou terminando, tá? Estou na página seguinte, 38. Devemos reverenciar o universo das coisas e não menosprezá-los. Cada objeto tem uma existência e uma forma temporária cuja origem está na vida única. Informe a origem de todas as coisas e de todos os corpos e de todas as formas. Vou dar uma pausa. Eu não sei vocês, tá bom? Mas antigamente, eu não sei se era o meu núcleo, né, com as pessoas que eu convivia. Antigamente, muito antigamente, a gente dizia assim, ó, tudo tem vida. E a gente tratava as coisas com qualidade. A física quântica fala muito disso, né? Então, se eu pego essa garrafa, existe uma vibração aqui, né? E eu cuido dela. As pessoas perderam esse lugar. Lembra como a gente era com os livros da escola? Meu, livro, ensino, não podia ter uma orelhinha, você ficava trabalhando, você encapava, né? Comprava os cadernos e ficava, antes de começar a aula, você ficava o dia inteiro encapando todos os cadernos para ficar bonitinho, arrumadinho, você percebe? Era qualidade, sobre atenção. Hoje em dia, estragou 3 folhas, joga fora, compra o outro. E isso é uma coisa que vai perpetuando, né? Pela sociedade. Quando se... olha aqui a frase de baixo. Quando se habita um mundo embotado pela abstração mental, não se sente mais a vida pulsante do universo. A maioria de nós não se encontra numa realidade viva, e sim numa realidade conceitualizada. Que frase linda essa, né? Então, a gente não olha as coisas mais com um olhar de respeito, de unidade, sabe, de simplicidade, né? Mas não podemos reverenciar as coisas. E ele fala, além disso, que os objetos, eles foram feitos não para a gente menosprezar, mas para a gente cuidar deles, né? Então, como eu cuido das coisas que eu tenho? E quanto tempo? Você lembra que antigamente um liquidificador durava, passava até de geração. Você comprava um liquidificador, durava a vida, aquele liquidificador. Hoje, liquidificador, se você usar muito, ele vai durar meio ano. E olha lá, né? Mas não podemos reverenciar as coisas verdadeiramente se as usamos como meios para ressaltar para ressaltar nosso eu. Isto é, se tentarmos nos encontrar por meio delas. Olha que profunda a frase, ó. Mas não podemos reverenciar as coisas verdadeiramente se as usamos como meio para ressaltar nosso eu. Isto é, se tentamos nos encontrar por meio delas. Quando eu uso o objeto para identificar quem eu sou, eu perco o sentido do eu e me afundo no ego, tá? E é isso o que o ego faz. Sua identificação com as coisas cria sentimentos de apego e obsessão em relação a elas, o que, por sua vez, forma a sociedade de consumo, bem como sua estrutura econômica, bem como suas estruturas econômicas, onde a única medida de progresso é sempre mais. A busca descontrolada por mais, pelo crescimento infinito, é um distúrbio e uma doença. Observa isso, né?
O que eu tô sempre querendo mais? Nunca tô satisfeita, quero mais, quero mais, quero mais. É a mesma disfunção apresentada pela célula cancerosa, cuja única meta é se multiplicar, inconsciente de que está provocando seu próprio fim, ao destruir o organismo de que faz parte. Ah, que lindo, né? É lindo. Esse livro é muito digno mesmo. E olha que profundo. A nossa sociedade está matando a natureza por querer consumir mais, sem perceber que está matando a si mesmo. Você lembra o que foi a pandemia com todo mundo em casa? O céu, os animais felizes, e a gente trancafiado? E aí a gente pensa assim, ah, Luciana, isso é de grandes empresários, né? De grandes indústrias. Penso na Coca-Cola. Entendo que uma indústria começa, consome muito mais água do que você no chuveiro. Mas aí eu tô lembrando da Cris Cole, que ela adora essa música, A Começar por Mim. A começar por mim. Eu entendo isso. Só que tem gente que tem a mente o quê? Ah, eu não vou, eu mesmo demorando banho, não vou fazer diferença para a empresa que tem o maior campo de água que a gente tem no planeta. Não. A começar por mim. Eu não quero saber do outro. A começar por mim, eu tento fazer diferente, né? Uma grande parte da vida de muita gente é consumida por uma preocupação, olha isso. Quero terminar aqui. Ó, uma grande parte da vida de muita gente é consumida por uma preocupação obsessiva com as coisas. É por isso que uma das doenças do nosso tempo é a proliferação de objetos. Quando uma pessoa não consegue mais sentir a vida que ela própria é, em geral tenta preencher sua existência com coisas. Ai, meu Deus. A gente tem a síndrome da preocupação, né? O que será? O que eu vou fazer? Como posso resolver isso? O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Estou sempre preocupada com alguma coisa. E isso vai levando a um lugar meio obsessivo. Eu não relaxo nunca, não descanso nunca, mesmo quando eu estou dormindo. Se você colocar aquele, eu não sei se esse relógio tem essa fidedignidade de medir o sono mesmo, mas dizem que é bom. Se você colocar, você vai perceber que você não tem qualidade profunda de sono. Quando você entra naquele estado, que é o estado do sono do descanso, você fica o quê? 15 minutos? 20 minutos? Tem gente que, tem gente que nem entra nesse estado, que dorme tão mal que não entra nesse estado basal. Isso é muito profundo. Então, observa, porque eu acho que isso pega todas nós, né? A gente foi criado para se preocupar o tempo todo. Com o quê? Com escassez, né? O tempo todo. O medo da escassez leva a uma preocupação obsessiva. E aí, o que que você faz quando você tem... Você trabalha, 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 pega um dinheiro. Eu tenho medo de escassez. O que que você faz? Vou comprar aquela casa, vou investir naquilo, vou... O tempo todo pensando em como... E não compreender que o mundo é próspero, que o universo é livre, né? Eu lembro, e vou finalizar aqui com essa história, eu acho que eu já devo ter contado ela, porque foi uma história que me marcou muito, quando eu perguntei assim para uma moça, mas como assim você vai pegar a mochila sem... Você não tem quase dinheiro, tipo, você vai pegar o ônibus aqui, vai até Fortaleza, sei lá, e dali você não tem dinheiro para fazer, como que você vai fazer? Eu super preocupada, ela, sei. Chegando lá, eu vou ver. E eu fiquei, ai meu Deus, como é que ela vai pegar? Eu fiquei pensando, como ela vai pegar um ônibus? Ela tem para chegar lá, para dormir 2 dias e depois ela faz o quê? Nossa, ela conheceu o mundo fazendo isso. E ela dizia, sempre alguém pintava e dizia, oh, a gente vai fazer um churrasco, não sei o que, você não quer vir com a gente? Ela falou, raras vezes eu gastei dinheiro com alimentação, porque tipo, você ia conhecendo as pessoas. Ah, eu vi que tem um negócio ali, dá para você trabalhar e dormir. Ela ia lá, trabalhava, dormia. E assim foi. Eu estou dizendo que a gente não precisa viver essa vida, mas a gente precisa confiar que isso existe. Que essa lei, sabe?
da confiança de que tudo o universo proverá. Tem uma música evangélica que eu adoro, que Deus proverá, Deus proverá, Deus vai prover, né? Então é isso. Ai, meu Deus. Caiu até meus fones. Vou dar uma pausa. Vou dar uma pausa, que o Luca tirou a fralda, peraí. Os olhos fechados, agradecendo a nossa noite, agradecendo a oportunidade dessa investigação, agradecendo do fundo da minha alma, eu agradeço a cada alma que aqui está presente. Todos os seus mestres, porque não somos só nós, né? Mas uma legião de seres que também adentram espiritualmente para estar com a gente. Do ponto de luz da mente de Deus, que flua a luz da mente dos homens e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor ao coração dos homens e que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, e o propósito guia as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro que chamamos raça dos homens, que se realize o plano de amor e luz e feche a porta onde se encontra o mal, que a luz, o amor e o poder restabeleçam um plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja, assim é. Namastê, Aho.